Gente, lição 93 diz assim: a luz, a alegria e a paz habitam em mim. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Pensas que se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte, para a tua própria mão, pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível. Essas são as crenças tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Que tenhas cometido equívocos é óbvio. Que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas. Que tenhas sido enganado, enganando aos outros e tendo medo de tolas fantasias e sonhos selvagens, que tenhas te inclinado diante de ídolos feitos de pó. Tudo isso é verdadeiro de acordo com o que acreditas agora, tá? Eu vejo isso assim, todos nós sabemos que cometemos muitos erros, né? Existem erros que cometemos que não temos coragem nem de contar às pessoas. Aquela nossa mente que contém segredos que nós não gostaríamos de revelar porque sabemos que iríamos ser criticados ou que nós mesmos nos condenamos por isso, né? Nós acreditamos que tudo isso é verdade a nosso respeito. Hoje, vamos questionar isso, não do ponto de vista do que pensas, mas de um ponto de referência muito diferente, do qual esses pensamentos vãos são sem significado. Esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele não compartilha essas crenças estranhas contigo. E isso é suficiente para provar que estão erradas, mas tu não percebes que seja assim. Por que não ficarias cheio de alegria, sendo assegurado que todo o mal que pensas que fizeste nunca foi feito? Que todos os teus pecados não são nada, que és tão puro e santo quanto foste criado, e que a luz e a alegria e a paz habitam em ti. Como você se sentiria se você soubesse que tudo isso foi apenas um sonho, que tudo isso foi ilusório, que o teu ser verdadeiro jamais fez essas coisas das quais você se envergonha, né? A tua imagem de ti mesmo, não pode resistir à vontade de Deus. Pensas que isso é a morte, mas é a vida. Pensas que és destruído, mas és salvo. O ser que tu fizeste não é o Filho de Deus. Gente, a gente entende, mas a gente cai de vez em quando. Quando Joel fala assim, esse eu que sofre, esse eu que necessita, esse eu que precisa de amor de pessoas, que passa necessidades financeiras, que é carente, que sente dor, que adora. Esse eu é o demônio. Aí ele fala assim, certo? A gente pensa ser esse ser, tá? Só quando a gente deixar de acreditar que somos isso é que vamos ver o nosso verdadeiro ser. A gente tem que abrir mão desse ser, tá? Para poder conhecer a nossa natureza verdadeira. A tua imagem de ti mesmo não pode resistir à vontade de Deus. Pensas
que isso é morte, mas é vida. Pensas que és destruído, mas é salvo. O ser que tu fizeste não é o Filho de Deus. Foi o ego que criou esse ser, né? Nós somos fruto do ego. Portanto, esse ser não existe de forma alguma. E tudo o que ele parece fazer ou pensar não significa nada. Não é nem bom, nem mal. É irreal, nada mais. Não luta contra o Filho de Deus. Não fere, nem ataca a sua paz. Ele não mudou a criação, nem reduziu a eterna impecabilidade ao pecado e o amor ao ódio. Ele não mudou a criação, nem reduziu a eterna impecabilidade ao pecado e o amor ao ódio, tá? Que poder esse ser que tu fizesses pode possuir se ele quer contradizer a vontade de Deus, tá? Existe um lugar dentro da gente que a gente só vai conhecer no silêncio, na meditação, nesse conhecimento de uma outra dimensão de consciência dentro do nosso ser, aonde vamos experienciar a verdade sobre nós. E lá o nosso ser não é nada disso que a gente está vendo aqui, né? Ele está em plena paz, ele não ataca, ele não é ferido, né? Ele não foi... a impecabilidade dele não foi reduzida ao pecado, tá? E nem o amor foi trocado pelo ódio. Mas é um ser perfeito. E ele não deixou de estar ali. Diz... não sei quem diz essa frase, mas diz que o ego grita, né? E o espírito sussurra. Então, porque o ego grita, a gente só vê aquilo que a gente conhece pelos nossos sentidos. Mas o espírito sussurra dentro de nós. É no silêncio e na meditação que a gente começa a experienciar esse ser que ele está falando aqui, tá? Não é da vontade de Deus que a gente viva nesse ego e nesse ser destrutivo e destruído também. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Será preciso repetir isso muitas e muitas vezes até que seja aceito. Isso é verdadeiro. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Nada pode tocá-la ou mudar o que Deus criou eterno. O ser que tu fizeste, mau e cheio de pecado, não tem significado. A tua impecabilidade é garantida por Deus, e a luz e a alegria e a paz habitam em ti. A salvação necessita da aceitação de um só pensamento. Tu és tal como Deus te criou e não o que fizeste de ti mesmo. Tu és tal como Deus te criou. A salvação está aí. Tu não és assim como pensas que és. Qualquer que seja o mal que penses ter feito, tu és como Deus te criou. Ai, gente. Quaisquer que sejam os equívocos que cometeste, a verdade sobre ti não foi mudada. A criação é eterna e imutável. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Tu és e sempre serás exatamente como foste criado. A luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque Deus aí as colocou. Tudo isso a gente entende na mesma ideia que eu já falei para vocês, né? Que nós estamos vivendo uma experiência ilusória e que a nossa realidade é eterna. Então nós somos na realidade aquilo que Deus criou e o que vai permanecer eternamente. As coisas que nós fazemos aqui, os erros que cometemos aqui,
não fazem parte da mente de Deus, da realidade de Deus, do Filho de Deus, do mundo de Deus. Mas, ao reconhecer esse Filho de Deus aqui, ao te conheceres como quem realmente és, tu então podes ser salvo. E o que quer dizer isso, hein, gente, ser salvo? Bom, eu entendo assim, que quando você for salvo, quando eu for salva, né, nós não vamos mais precisar viver essa realidade ilusória. Nós não vamos mais morrer e reencarnar aqui, mas precisamos, para isso, reconhecer que somos como Deus nos criou. Voltar a esse estado de consciência, tá? Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, que serão mais proveitosos se empreendidos nos primeiros 5 minutos de cada hora que estiveres acordado, começa afirmando a verdade sobre a tua criação. Então ele está sugerindo que seja os 5 minutos de cada hora, tá? Os 5 primeiros minutos de cada hora. Então a gente sabe, né, que às vezes isso pode ser um pouco difícil, tá? Então você pode colocar um alarme no seu celular para se lembrar e dar 5 minutos. Às vezes, quando você não conseguir fazer isso porque você está trabalhando ou qualquer coisa assim, numa oportunidade que você tiver, ao invés de dar 5 minutos, por exemplo, eu, quando não conseguia dar só 5 minutos mais a cada hora, se eu tivesse meia hora para caminhar, essa meia hora eu ia praticando, tá? É uma sugestão para você. 10 minutos tomando banho e praticando, porque não passei 5 minutos de cada hora, então agora eu vou lavar a louça praticando. Dá para fazer, tá, gente? O importante é que o exercício realmente seja absorvido, que você realmente se alimente dessa verdade, tá? Então a cada hora, os 5 primeiros minutos, você vai dizer: a luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, deixa as tuas tolas autoimagens de lado e passa o resto do período de prática tentando experimentar o que Deus te deu no lugar do que decretaste para ti mesmo. Então você diz essa frase, vou repetir: a luz, a alegria e a paz habitam em mim. E depois diz: a minha impecabilidade é garantida por Deus. E aí dá um tempo, né, em silêncio, para experienciar isso. Ou bem tu és o que Deus criou, ou bem o que fizeste de ti mesmo. Um ser é verdadeiro, o outro não existe. Um ser é verdadeiro, o outro não existe, tá? Ou você vai ser um ou vai ser outro. Tenta experimentar a união do teu único ser. Tenta apreciar a sua santidade e o amor do qual ele foi criado. Tenta não interferir no ser que Deus criou como tu mesmo, escondendo a sua majestade atrás dos diminutos ídolos do mal e do pecado que fizeste para tomar o seu lugar. Deixa-o entrar na posse do que lhe pertence. Aqui estás, isso és tu. E a luz, e a alegria, e a paz habitam em ti, porque isso é assim. Pode ser que não estejas disposto, ou mesmo que não te seja possível usar os primeiros 5 minutos de cada hora para esses exercícios. Contudo, tenta fazê-lo quando puderes. Pelo menos lembra-te de repetir esses pensamentos a cada hora. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha impecabilidade é garantida por Deus. Em seguida, tenta dedicar pelo menos 1 minuto, mais ou menos, a fechar os olhos, reconhecer que essa é uma declaração da verdade sobre ti mesmo. Se surgir alguma situação que te pareça perturbadora, dissipa rapidamente a ilusão do medo, repetindo esse pensamento mais uma vez.
Se fores tentado a ficar com raiva de alguém, dize-lhe silenciosamente: a luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Hoje podemos fazer muito pela salvação do mundo. Podes fazer muito para aproximar-te do papel que Deus te designou na salvação. E podes fazer muito para trazer à tua mente a convicção de que a ideia para este dia é de fato verdadeira. Amados, aproveitem muito, viu? Muito maravilhoso. Fiquem com Deus e até mais.